Olá, amores! Vamos resolver aqui essa questão de regra de 3, certo? Vamos ver o que o texto da questão diz. Diz que um avião consome 400 litros de gasolina por hora. Significa que a cada uma hora ele gasta 400 litros de gasolina. Calcule o consumo deste avião, em uma viagem de 2 horas, 10 minutos e 3 segundos. Vamos lá, Primeiro, a gente está vendo aí que é uma relação de regra de 3, Existe uma proporcionalidade, porque, se a cada uma hora o avião consome 400 litros, Então, quanto mais tempo for passando, mais ele vai consumir, proporcionalmente, tá? Então, a gente percebe que a gente tem duas grandezas envolvidas. Uma grandeza que é a quantidade de gasolina e a outra que é o tempo, de consumo desta quantidade de gasolina. Outra coisa importante que a gente percebe é que ele fala do consumo da gasolina de 400 litros por hora. E ele quer saber o consumo da gasolina em 2 horas, 10 minutos e 3 segundos, que é um tempo fracionado, que está com unidades de medidas diferentes. Então, a primeira coisa, gente, é a gente converter tudo para a mesma unidade. Como assim? Deixa eu organizar minha tabela para ficar mais claro, Primeiro, a gente está relacionando a quantidade de gasolina, deixa eu corrigir aqui, gasolina, em relação ao tempo, é o consumo, certo? Então, gente, a minha sugestão é transformar este tempo todo mundo para segundos, porque eu não posso ter tempos distintos, entendem? A gente fala ali de 400 litros por uma hora, Mas a gente vai transformar esse tempo em outra unidade de medida, que a gente consiga igualar com a unidade de medida que ele está perguntando. Como ele pergunta 2 horas, 10 minutos e 3 segundos, Eu vou preferir trabalhar com tudo em segundos. Transformo tudo para unidade de segundos e fica mais fácil de conseguir identificar. Ok? Então vamos primeiro pensar nessa conversão do tempo. Eu vou deixar aqui a minha tabela de stand-by para a gente só analisar essa conversão do tempo aqui do ladinho para a gente depois voltar para a tabela, certo? Pensem comigo, Ele fala aí dessa gasolina por hora, Vamos analisar em uma hora quantos segundos a gente tem. Como é que a gente analisa isso? Eu sei que dentro de uma hora eu tenho 60 minutos. E dentro de 60 minutos eu tenho quantos segundos, O que é que a gente faz para relacionar isso? Se eu tenho 60 minutos e em cada 1 minuto eu tenho 60 segundos, então para encontrar o tempo em segundos, basta eu fazer agora esses 60 minutos vezes 60, que aí eu vou encontrar a quantidade de segundos. Significa então que em uma hora eu tenho 60 vezes 60, 3.600 segundos, ok? Então, dentro de uma hora, eu tenho 3.600 segundos. Se eu quiser, já posso preencher a minha tabela com essa primeira informação. Como assim? Eu estou dizendo que eu consumo, 400 litros de gasolina num tempo de 3.600 segundos. O que é esse tempo de 3.600 segundos? Ele equivale a uma hora, certo? O que a questão quer saber, no tempo de 2 horas, 10 minutos e 3 segundos. Então, agora é essa conversão que eu vou pensar, Como é que eu converto 2 horas mais 10 minutos, mais os 3 segundos, tudo isso para segundos. Claro que este último já está em segundos, eu não tenho o que fazer. Este primeiro aqui, que são 2 horas, vamos pensar comigo. Se uma hora é 3.600 segundos, 2 horas será o dobro de segundos, ok? Você pode até armar uma tabela e utilizar a regra de 3, é o mesmo raciocínio. A gente está fazendo direto aqui porque é bem simples, Então, vai ser 2 vezes 3.600. Então, 2 horas, vai equivaler em segundos, 2 vezes 3.600 segundos, que é o mesmo que 7.200 segundos. Então, significa que as 2 horas correspondem a 7.200 segundos. Os 10 minutos, quanto é que eu sei quanto é 10 minutos em segundos, Então, em cada minuto eu tenho 60 segundos. Se eu tenho 10 minutos, é 60 vezes 10, certo? Então, fica 60 vezes 10. E eu vou descobrir que aqui são 600 segundos. E aqui são os próprios 3 segundos que eu já tinha nas próprias unidades de segundos. Então, eu vou juntar todo mundo para descobrir, nesse tempo total aí, quanto de gasolina foi gasto.
Somando esses três valores aqui, né, quando eu somo, ó, esses três valores, eu vou ter aqui 7.803 segundos. Significa que a pergunta dele, né, é quanto de gasolina será consumido neste tempo? Então, para que você transformou tudo em segundo? Porque eu precisava ter o tempo, todo mundo na mesma unidade de medida. Se você quisesse, podia transformar para hora, né? Mas aí, nesse caso, transformando para hora, gente, a gente ia ter, né, um valor muito quebrado, né? Então, eu acho que é mais fácil, nesse caso, a gente transformar para segundos, tá? Se você tiver outra sugestão também, você comenta aí com a sugestão da forma como você fez, ok? Então, aqui, né, eu vou colocar o tempo de 7.803 segundos e eu quero saber essa quantidade de gasolina X. Então, eu tenho aqui já a minha proporção, né, montada, tá? Os valores são um pouco altos, né, os cálculos, mas é basicamente só isso, tá? Antes até de eu montar a minha proporção, deixa a gente comentar uma coisa que eu já ia esquecendo, né? A gente precisa analisar. Essas grandezas gasolina e tempo, elas são diretas ou elas são inversamente proporcionais? Como é que a gente analisa isso, né? Quanto mais tempo eu levar no meu voo, o que é que você acha que vai acontecer? Mais gasolina eu vou gastar, certo? Então, essa é uma relação que é diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Eu coloquei lá em cima, nem apareceu, vou colocar aqui embaixo. Diretamente proporcional. Por que é diretamente proporcional? Porque quanto mais tempo eu levo na minha viagem, mais gasolina eu vou gastar, né? Então, as relações, as grandezas, elas aumentam na mesma proporção, tá? Então, aí eu vou escrever agora a minha proporção, que é o que eu estava fazendo antes, naquela hora ali. Mas a gente sempre precisa analisar isso, tá, galera? E aí agora por 7.803, certo? Vou fazer o produto dos meios pelos extremos, tá? Que é essa multiplicação aqui, né? Gente, eu já fiz os cálculos diretos aqui, para que a gente não fique com esse vídeo muito grande, né? 3.600x é igual a multiplicação de 400 vezes 7.803, que vai dar 3.121.200, certo? Fiz logo antes para a gente não perder muito tempo aqui no vídeo, ok? E aí agora, né, vou dividir esse valor por 3.600. Então, é realizar esta divisão, né? 121.200 dividido por 3.600. Se a gente perceber aqui, ó, vai dar até para simplificar, né, por 100, cortando zeros. Dá para simplificar mais, mas vou colocar logo o resultado da divisão aí, tá? Essa divisão dá 867 litros. Então, significa que neste tempo a gente vai ter um gasto de 867 litros de combustível de gasolina. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, comente, tá bom? Valeu!